Tô de volta. Eu tinha gravado a aula, só que a internet caiu. Então eu gravei outra aula, explicando que tinha caído e que faltava mais uma questão e que eu ainda estava dentro do tempo que eu tinha estabelecido, que era 30 minutos. Só que a gravação ficou só a minha câmera, infelizmente eu botei errado. Agora eu vou resolver a questão, explicar direitinho, para acabar logo e eu poder postar no YouTube. Provavelmente já deve ter recebido o link da primeira parte que eu já te mandei. E agora eu vou resolver a questão. Espero que ele grave minha tela. Eu vou até fixar isso aqui na parte principal. Não, minha tela não cai. Isso aqui. Pronto. Vou sair aqui da tela para poder pegar isso aqui. Tô com sono, desculpa se eu estiver falando de um jeito que seja difícil, porque tô cansado. Enfim, vamos lá. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira movimentada pelos pedais a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura A. Ou seja, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho uma coroa traseira ligada a uma coroa dianteira que tem um raio maior. É muito bem pensado que a traseira seja menor e que a outra seja maior. Eu vou explicar o porquê. O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo dessas coroas. Totalmente. Por quê? Porque pensa comigo. A gente sabe que essa coroa traseira ela está interligada totalmente. Vamos pensar como se a bicicleta estivesse para o outro lado. Com a roda traseira. Eita, roda quadrada é foda, né? Uma roda traseira da bicicleta. E como elas estão ligadas através de um eixo, tô desenhando só as correntes da bicicleta para ficar bonitinho. Bonitinho não, entendível. Né? Como elas estão ligadas por um eixo, a gente sabe que a frequência delas são a mesma, que o período delas são as mesmas, que a velocidade angular delas são as mesmas, porque elas estão nesse mesma estrutura aqui. Deixa eu amplificar isso aqui, que é a coroa pequena. Ela também vai ter a mesma velocidade angular. Algo que eu tinha explicado da outra vez. Que já elas estão no mesmo eixo, elas vão girar com a mesma frequência, mesmo período, mesma velocidade angular. E a velocidade linear vai ser maior em qual? Naquela que tem o maior raio. O número de voltas dadas pela roda traseira vai ser influenciado pelo tamanho dos relativos das coroas. Porque a frequência da roda traseira e da coroa pequena é a mesma. Ou seja, o quanto a roda pequena gira, vai ser a mesma quantidade de giros que vai ter a roda traseira. Por quê? Porque elas estão no mesmo eixo. Essa é a questão. Quando você dá uma pedalada na bicicleta da figura B, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, ou seja, quando esse pedal aqui dá a volta completa, qual a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, onde π é igual a 3,14. Eu tinha botado 3,14 como eu expliquei no outro áudio, só por questão de costume e de não gostar de usar o π como 3, eu vou usar como 3,14. Mas enfim. A gente sabe que já que estão no mesmo eixo, a frequência dele vai ser a mesma. Só que, comparando a coroa traseira com a coroa dianteira, a gente vê que eles estão na mesma corrente. Ou seja, não é a velocidade angular deles que são igual, é a velocidade linear. Então, a velocidade da coroa frontal, que é F, que é essa aqui, é igual à velocidade linear da traseira. Disso a gente tem aquela relação de que a velocidade angular de F vezes o raio de F é igual a velocidade angular de T vezes o raio de T, que eu posso transpor para uma situação com a frequência sendo multiplicada pelo raio. Eu poderia botar aqui o ômega A, né, que é a velocidade, ou ômega B, mas aqui eu quero trabalhar com a frequência,
porque ele está falando de voltas. Quando a gente trata de voltas, a gente fala de frequências. Então, a frequência da frontal vezes o raio da frontal igual a frequência da traseira vezes o raio da traseira. A frequência da frontal é 1. Por que 1? Porque ele disse na questão, e a gente precisa respeitar isso, de que ele dá uma volta completa. Ou seja, o parâmetro que a gente está usando para a frequência aqui vai ser dar uma volta completa. A gente poderia definir a frequência como dar uma meia volta, dar um 3/4 de volta. Só que nesse caso, a gente vai definir a frequência como se fosse uma volta completa. Ou seja, a frequência da frontal, quero uma reta agora, vai ser igual a 1, que vai valer 1. O raio da frontal é 15, porque se o diâmetro é 30, isso aqui vale 15, ou seja, 15 vezes 1 dá 15. 15 é igual a frequência frontal, que a gente não sabe ainda, frequência traseira no caso, vezes o raio da traseira. Se o diâmetro é 10, o raio da pequena vai ser 5, que multiplica 5. 15 dividido por 5 é 3, então a frequência da traseira vai ser igual a 3. Se a frequência da traseira é 3, a frequência da roda vai ser 3, porque eles estão no mesmo eixo. Volta aquele mesmo esquema que eu tinha explicado, que eles têm a mesma velocidade angular, mesma frequência. Ou seja, quando a da frente dá uma volta completa, a de trás dá 3 voltas, o que resulta na roda traseira dá 3 voltas. Então, quanto é que a bicicleta anda? A gente tem a informação de que a roda traseira vai andar 3 ciclos. Então, o que a gente pode pensar? Aquela mesma ideia que eu tinha te dado, de tentar planificar um círculo e abrir ele todinho, é o que a gente pode usar aqui. A gente sabe que todo esse comprimento daqui até aqui vale 2πr, que é o comprimento do arco total de um círculo. Se a gente abrir esse círculo numa linha reta, ou seja, eu pego tudo isso, isso aqui vale 2πr, né? Porque eu abri todo o círculo. Só que no caso, a gente tem que pensar o seguinte, já que ele tá, tipo, vamos desenhar isso, eu acho legal desenhar. Vai ser legal. Eita, legal, apareceu um espaço aqui pra gente desenhar. Imagina que a roda tá andando, ela vai andando. Vamos dizer que porra, caralho. Desculpa. Vamos dizer que a parte para baixo começou com um azul aqui. Quando ela vai rodando, a bicicleta andando, esse azul vai descendo. Até que ele chega aqui de volta no topo, que no caso o círculo deu uma volta completa. Quando ele deu a volta completa, ele percorreu esses 2πr, que é essa reta total aqui, quando eu abro esse círculo. Só que no caso, a gente sabe que ele vai dar 3 voltas, então é como se a gente tivesse feito essas 3 retas do círculo. Cada uma delas valendo 2πr. Ou seja, o total que esse círculo vai percorrer vai ser 3, porque foram 3 voltas, vezes o 2πr. Só que o R vale 40, porque o total aqui é 80. 40 que multiplica 3 dá 120. 120 que multiplica por 2 dá 240. Então vai ficar 240 que multiplica π. Π é 3,14. 240 vezes 3 é 200 vezes 3 mais 40 vezes 3, que vai ser 600 mais 120, 720. 720 mais 240 vezes o 0,14 que sobrou do 3, que no caso vai estar, é como se fosse 0,1 aqui, ia ficar 24, ia ficar mais ou menos uns 27. 720,27 centímetros, né? Porque tá tudo em centímetros aqui. Ele pediu em metros, ou seja, é só pular 2 vírgulas. 7,2027 é a resposta. Na resposta do Enem, ele deu como se fosse só 7,2, porque ele considerou π igual a 3. Eu considerei como 3,14, então teve esse acréscimo decimal aqui. Mas é fácil de visualizar que a resposta bateu e que a conceitualização é essa mesmo. É isso que eu queria abordar. Eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito grande. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem os conceitos de aceleração tangencial, aceleração centrípeta, que no caso é v ao quadrado dividido por r. A gente trabalhou a questão do acoplamento por um eixo, acoplamento por uma corrente. Eu não falei muito desse aqui, mas é o mesmo disso.
Se aqui a velocidade linear é igual, aqui também vai ser igual. Mesmo caso. A gente tratou de frequência, tratou de período, tratou de movimento horário, anti-horário. Eu acho que o movimento circular é algo que já está bem frisado e que agora a gente precisa partir para a dinâmica. Obrigado.